Bom, então, a gente sempre demora um pouquinho porque tem sempre o processo de entrada que é um pouco demorado. Também nossa mesa não estava toda composta porque houve assim problema técnico de entrada, mas agora a gente pode começar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa tarde a todos os presentes. Aqueles que não me conhecem, que não são do IBAP-RJ e não participam das nossas reuniões. Meu nome é Adriana Rocha, eu sou arquiteta, sou diretora técnica cultural do IBAP Rio de Janeiro. E, em nome do IBAP-RJ, eu agradeço aqui a presença de todos nessa nossa reuniãozinha sobre a norma recém-lançada, né, NBR 16747. Nossa sala hoje está repleta, né, está bem cheia. Nós temos uma fila de espera assim enorme, o que mostra que tem um grande interesse nesse tema, né, talvez pelo frescor da publicação da norma. E, por essa razão, nós estamos gravando essa apresentação para depois ela ser inserida no YouTube e quem não pôde acessar a essa reunião poder assistir lá. Vou lembrar, né, que, conforme as regras que foram enviadas junto à confirmação da mensagem, os microfones devem ficar desligados durante toda a apresentação, que é para não dar interferência com o que os palestrantes vão colocar aqui. E as perguntas devem ser feitas através do chat. Então, eu vou estar controlando aqui o chat o tempo todo, recebendo as perguntas, e para, no final, passar para os nossos apresentadores, nossos palestrantes. Nós vamos abordar aqui aspectos gerais da norma, né? Não é a intenção de esmiuçar a norma, até porque a gente não teria tempo suficiente para isso. O que a gente vai fazer foi a apresentação da norma em si e de aspectos gerais e importantes dela, porque muitas pessoas não têm o conhecimento, não participaram desse processo de elaboração, não puderam, né, ter o acesso às informações. E, então, eu vou aqui apresentar, né, a mesa para vocês e depois eu vou ficar um pouquinho controlando essa questão das respostas. A nossa mesa redonda ela vai ser conduzida pelo engenheiro Tércio Queiroz, presidente do IBAP-RJ, né, ele que vai fazer essa condução da mesa, né, e vai fazer um link entre os participantes. Nós teremos aqui como debatedores o engenheiro civil Antero Paraíba, que é presidente do Conselho Diretor do IBAP-RJ e que participou da comissão de estudo que elaborou a norma de inspeção predial. Teremos também conosco o engenheiro de fortificação e construção Lídio Bandeira de Melo, que também participou dessa comissão de estudo de elaboração da norma. O Lídio ele participou através pela CEBIC, ele faz parte do grupo de acompanhamento de normas da CEBIC, ele é presidente da COMAT, Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade do Sinduscom Rio. E aí ele vai falar, né, com essa visão do construtor, que na verdade é um consumidor nosso, né? Nós, na maioria aqui, IBAP, somos produtores, ele tem uma visão mais do consumidor. Vamos ter também com a gente o Paulo Roberto Rosa, que é o diretor administrativo do IBAP-RJ e é o coordenador do grupo de estudo de vistoria de edificações do IBAP, que dentro do programa Trocando Ideias nós temos grupos de estudo e esse grupo de estudo trata da questão da edificação e por isso, né, tem uma ligação direta com as questões que estão colocadas na norma. E também teremos o engenheiro civil Luiz Fernando Teixeira de Souza, ex-presidente do IBAP, que é subcoordenador do grupo de estudos de vistoria de edificações. Então, eu passo a palavra aqui ao presidente do IBAP, RJ, o Tércio Queiroz, para dar início aos trabalhos e fazer as suas considerações iniciais. Com você, Tércio. Tércio está com o microfone desligado. Queria saudar a todos, em nome do IBAP, aos participantes que comparecem ao nosso auditório virtual, nessa mesa redonda. Quero saudar os debatedores, Lídio Bandeira, engenheiro Antero, engenheiro Luiz Fernando, engenheiro Paulo Rosa e a nossa diretora técnica cultural, Adriana Rocha. Quero agradecer também ao IBAP Nacional pelo apoio nesse evento, na pessoa do diretor institucional Luciano Ventura e do presidente do IBAP Nacional, nosso querido Clemenceau. O IBAP, para aqueles que não conhecem a gente,
é o instituto mais antigo do Brasil, que congrega engenheiros e arquitetos. Ele foi fundado em 1953. O IBAP é uma entidade federativa e está representado em 20 estados. Aqueles que ainda não estão filiados, procure o IBAP do seu estado, para que possam participar também dos nossos cursos, nossos eventos de grande valia para a categoria. Dentre nossos objetivos está o aprimoramento técnico relacionados à engenharia e arquitetura, né? Esse evento aqui estaria acontecendo nossa sede própria, nossa sede, né, presencial, mas devido à pandemia, nós estamos aí agora abrindo esse auditório virtual para que outros participantes também possam estar tendo a oportunidade de agregar valor às nossas reuniões técnicas. Eu tenho certeza que esse evento aí, então, será de grande valia aí para todos. Como a Adriana já falou, ele se refere a essa norma recente dada aí, a 16747, que é um tema de grande relevância aí para a engenharia e para a arquitetura daqueles que militam na área. Eu queria passar, então, a palavra inicialmente aí para o nosso querido engenheiro Antero Paraíba. Boa tarde a todos. Bom, inicialmente, todas as normas elas sempre valorizam os serviços e produtos que venham a parametrizar. Essa não é diferente. Eu vou abordar duas visões de vistorias, inspeções e certificações, duas visões diferentes. Uma visão para as cidades em que a inspeção ainda não é obrigatória. E abordar também onde a inspeção é obrigatória, que é o nosso caso, Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro também já houve um período que não foi obrigatório. Então, eu vivi esse período e fazia vistorias desse período, e eu comento o seguinte: nas cidades onde a vistoria não é obrigatória ainda, as inspeções ocorrem em menor escala e são pouquíssimos os profissionais que fazem isso. Aqui já foi assim também. Então, como são contratados esses profissionais? Gestores de edificações preocupados com o conhecimento da edificação que administram, realmente preocupados com esse conhecimento, selecionam um profissional, selecionam como? Selecionam por referências. Som baixo. Eles selecionam por referência. Eles procuram por referência recomendações e, inicialmente, até nem se preocupam com questão de honorários, quanto isso vai custar. Normalmente, eles têm problemas com o condomínio justificar aquele gasto e como a escolha do profissional, e assim eles escolhem um profissional. Bom, eu arriscaria até dizer o seguinte: se eu pegar uma cidade onde a vistoria não é obrigatória, se eu pegar 6 casos de edificações com vistoria... O som está baixo. O som está baixo. Ainda está baixo? Se eu pegar... Está baixo ainda? Está baixo? Eu estou aqui escutando bem, Antero. Não sei se algum... Não estaria baixo. Esse agora ficou bem mais alto que o do Antero. O seu é que está baixo, né? O meu está baixo? Esse que falou agora estava bem mais alto. Para mim está bom aqui. Agora também foi bom, mas não foi o Antero que falou. O som do Antero estava baixo, sim.
Não sei se os settings do Zoom, Antero, tem como regular e botar ele um pouco mais alto no áudio lá. Ver se você consegue. Não, Daniel, não. Vamos ver, resolver o problema técnico e dar uma recomeçada aqui. Melhorou o som? Mas eu estava ouvindo bem o Antero. Então, continuando, se eu pegar meia dúzia de casos em cidades sem a vistoria obrigatória, de 6 profissionais diferentes, que, vamos dizer, não conectados entre si, eu devo encontrar, arrisco dizer isso, eu devo encontrar trabalhos feitos com esmero, com cuidado, diria até de boa qualidade. E, embora até anteriores à norma, eles deveriam abordar praticamente o que a norma hoje pede que se aborde. Eu me arrisco a dizer isso. Venho agora para a cidade que a inspeção é obrigatória, né? Rio de Janeiro com a sua autovistoria. Na autovistoria, nós já vamos encontrar o gestor de uma edificação preocupado em cumprir uma formalidade, né? Ele deveria estar preocupado, na realidade, não com a formalidade, mas com a necessidade de conhecer a sua edificação. Mas ele se preocupa com a formalidade. Ele tem que cumprir a formalidade. E vai acontecer aí que não há tantos profissionais assim para atender de repente. Continua baixo o som. Romir, é alguma coisa no seu som. Eu também estou ouvindo baixo. O seu é bem mais baixo do que o do Alexei, por exemplo, ou do Luiz Fernando. Eu descobri qual era o problema aqui. O que acontece? Eu coloquei o Antero agora para ouvir no fone de ouvido, melhorou 200%. No som externo do computador estava saindo realmente muito baixo. Então, pelo que eu observei, o Luiz Fernando, o Tércio, nosso presidente, aqueles que falaram que não estão com problema, porque devem estar com fone de ouvido também. Eu acho que eu matei a jogada aí, não? Positivo, isso mesmo. Ativa o seu som, vê se ele está desativado. Eu estou sem fone de ouvido e estou ouvindo. Vê se o seu som está desativado. Você ou o Luiz Fernando? O problema está no microfone do Antero. Eu estou com fone e estou ouvindo perfeitamente. Eu não estou com fone. O som do computador já no máximo e no outro tempo. Continuando. Eu estou com fone e está muito bom. Bom, continuando, há um problema. Melhorou. Estou falando sobre cidades em que a vistoria é obrigatória. Então, existem, vou chamar de detentores das condições legais para fazer essas vistorias, detentores das condições legais que se misturam aos profissionais que fazem a vistoria, tá? E até pessoas que não são detentoras das condições legais se misturam, tá? Gera uma grande confusão no mercado e, lamentavelmente, a qualidade cai, a qualidade da vistoria. Se a gente pensa assim, bom, mas eles agora vão ter que seguir uma norma. Lamentavelmente, também nem por aí, porque a norma ela não vai sanear o mercado. A gente sabe que a informática, né, o copia-cola, vai criar modelitos para esses detentores das condições legais para a realização desse trabalho. Eles vão se misturar os trabalhos. E o que acontece é o seguinte: no Rio de Janeiro, o gestor que cumpre formalidade, ele inibe os gestores preocupados
reconhecer a sua edificação, preocupados com a qualidade. Inibem como? Porque eles falam de profissionais de custo mais baixo. E isso inibe. Né? Isso é lamentável, mas é o que acontece. A diferença entre a cidade que a vistoria não é obrigatória e aqui é obrigatória. Aí vão perguntar, eu sou contra a autovistoria? Não, de jeito nenhum. Eu sou contra a falta de informação que assola a nossa sociedade. A nossa população é mal informada sobre esses instrumentos. Se ela fosse melhor informada sobre os instrumentos, ela entenderia que o exame de identificação teria que ser uma coisa feita com a seriedade como se faz o exame médico. É isso. Tá? Sobre a norma em si, eu chamo a atenção que ela valoriza os documentos que pertencem à edificação, ela chama atenção para as condições de segurança, de habitabilidade e sustentabilidade, e, por fim, ela divide em prioridades, né? Coloca níveis de prioridades, e isso é uma coisa interessante. É isso que eu tenho a falar. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Eu devolvi a palavra ao presidente. Está com o som fechado. Obrigado, Antero, pela explanação. Eu queria passar agora a palavra para o engenheiro Lídio, que também participou na formação dessa norma, que ela, pelo que consta, ela teve assim, uma duração de um ano e meio para a formação dela. Por favor, Lídio. Ok. Acho que agora já posso dizer boa noite a todos, né? São 18 horas. Bem, olha, eu vou procurar comentar aqui um pouco sobre a norma, sobre o processo, as suas possíveis vantagens, os seus problemas e a visão do construtor, né? Porque eu participei da norma como representante do construtor. Bom, infelizmente, não foi um ano e meio. Essa norma começou a ser elaborada em 14 de maio de 2013, ou seja, ela foi publicada agora dia 21 de maio, uma semana após completar 7 anos. Isso, infelizmente, aconteceu, porque era uma norma que era esperada por muitos, né? Eu acho que agora vocês vão ouvir o caminhão do ovo. Resolveu passar justo na hora da minha apresentação. Mas vamos lá. Bom, mas então 7 anos para que essa norma chegasse, né? Ela foi muito tempo aguardada, né? E ela preencheu uma lacuna, né? O Antero comentou um pouco sobre isso. Uma lacuna que há, né? Ou pelo menos havia até alguns dias atrás, que é que a parte técnica da legislação. As legislações começaram a surgir várias leis em várias cidades. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma lei estadual, tem uma lei aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E essas leis que envolvem com questões técnicas, né? Às vezes elas não têm uma base de referência técnica apropriada, né? Faltava uma norma. Agora, essa norma existe. Agora, existe um padrão, uma metodologia própria, né? Então, a norma vem preencher esta lacuna, né? O Antero comentou, isso sempre foi uma questão que a gente discutiu durante as nossas reuniões, que isso traz reflexos muito ruins, né? Há toda sorte de inspeções
né? Cada um faz da forma como que entende, né? Isso é ruim para quem contrata a inspeção, porque tem inspeções de qualidade muito díspares. Eu sei que é horrível para as pessoas que trabalham nesta atividade, porque a concorrência ela não é equilibrada, né? Por quê? Porque ninguém tem um padrão mínimo a seguir. Cada um escolhe o seu. E, evidentemente, que isso traz diferenças muito grandes, curso. Eu acho que isso é um assunto que os senhores conhecem muito bem. Conhecem muito bem. Tá? Bem. Então, essa questão da lei aborda assuntos técnicos sem ter uma norma técnica de referência. Isso é muito comum, muito comum. Há outros casos que têm tentado lá, através do Sindicom, resolver, né? E eu sugiro, como uma sugestão minha, né? Ou do setor, na verdade, que isso também nos é interessante, é que, uma vez que a norma existe, envidar alguns esforços para que se consiga, por um caminho que precisa ser construído, né, ser encontrado, e fazer alguma alteração nos projetos, leis vigentes, através de um novo projeto de lei, que insira a referência à norma técnica nessas leis, né? Porque é uma maneira de fazer com que isto aconteça, né? Se você tem numa lei referência a uma norma técnica, né, essa norma passa a ter um poder de lei também. Passa a ser lei, porque ela é referência numa lei. Então, isso seria muito interessante se fosse conseguido. Eu sei que não é fácil, porque é preciso encontrar um dos nossos representantes na Assembleia, né? É preciso incentivar a propor a lei nesse sentido, mas eu acho que isso deve ser feito, deve ser procurado fazer, porque ajudaria bastante, né? Bastante se fosse possível incluirmos, através do projeto de lei, incluirmos a referência a esta norma. Tá? Esse é um ponto, tá? Ponto da legislação. O outro, né? A norma, ela se aplica a edificações de qualquer tipologia, né? Seja pública ou privada, tá? Ela estabelece o quê? Conceitos, diretrizes e procedimentos relativos à inspeção predial. Ela uniformiza a metodologia a ser empregada nessa atividade, tá? Definindo, inclusive, as etapas mínimas que devem constar nessa inspeção predial. Tá? É claro que os senhores que são do IBAT, né, conhecem muito essa sequência, essa rotina da inspeção. Como o Antero disse, as vistorias, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, elas são realizadas por qualquer profissional habilitado, né? Aqueles que têm ou não experiência anterior em inspeções prediais, tá? Em vistorias. Tá? Então, a norma ajuda a definir, para aqueles que não têm uma experiência prévia, o que deve ser seguido numa inspeção. Tá? Então, aqueles que se lançam nessa atividade passarem a ter uma referência, saber como fazer. Né? A verdade é que, como não havia regra técnica, né, cada um fazia o seu. Certo? Bom, a inspeção predial, né, como definida nessa norma, ela consiste em quê? Uma avaliação global da edificação, observando-se né, o seu estado de conservação, uso, conformidade da manutenção com a norma 5674. Tá? Então, uma das ações que nós, representantes dos construtores, tivemos era fazer com que, de fato, essa norma fosse focada nesse ponto. Olha, chegar
ver como está sendo conservada a edificação, ver como está sendo usada, corretamente usada, e, principalmente, como está sendo feito a manutenção desta edificação. Né? Não era o propósito dessa norma, não era estabelecer uma inspeção predial para avaliar o projeto da edificação. Não, é o uso, manutenção e conservação da edificação. Então, isso está bem claro na norma. Né? No início do processo, foi muito controverso, né? Até chegar até essa clareza, qual era o objetivo da norma. Tá? Bom, também foi muito discutido, e eu vou chamar a atenção aqui, é que, dependendo do porte, da complexidade da edificação, essa atividade ela pode envolver uma equipe multidisciplinar de profissionais habilitados. Então, pode ter uma equipe de arquiteto, formada com engenheiros, também com engenheiros civis, eletricistas, mecânicos. Né? Essa foi uma discussão que, em algum momento, né, algumas categorias dessas julgaram que a norma permitiria que arquiteto ou engenheiro civil fizesse essa inspeção predial. Isso nunca esteve escrito na norma, nunca. Né? Então, profissional habilitado. Então, tem CREA, tem CAL, pode fazer a inspeção predial. Mas houve um momento que julgaram, por exemplo, que os engenheiros eletricistas não poderiam participar dessa atividade. Não era. Isso não corresponde aos fatos. Houve em um determinado momento essa conversa. Tá? Não, isso é entendido que, dependendo do porte, da complexidade, os senhores entendem disso, sabem disso. Né? Apenas um engenheiro civil que será capaz de fazer essa inspeção. Né? Lembrando que as edificações são edificações públicas e privadas, e não são só edificações residenciais, as privadas. Não, qualquer tipo de edificação. Então, edificações com sistemas complexos que requer profissionais especializados que possa fazer uma avaliação melhor. Tá? Bom, uma vez publicada essa norma, né, que foi um desafio chegar à sua publicação, não foi fácil, mas chegou. Um outro desafio, como de quase todas as normas, é divulgar, e o que vocês estão fazendo hoje, né? Começando a norma, para de fato cumpra a função dela. Ela não pode permanecer desconhecida, ela tem que ser conhecida, ser praticada, né? Ela precisa ser difundida no meio técnico, ela precisa ser conhecida de alguma forma por aqueles que contratam esse serviço. Claro que é mais difícil isso, porque não é um público técnico. Né? Por isso que, havendo uma lei que cite a norma, ela favorecerá ao conhecimento dela por aqueles que não são técnicos. Tá? Bom, agora, a Adriana comentou, né, que nós somos usuários dos serviços, né, das inspeções prediais. Bom, mais ou menos, né, não somos tão diretamente assim usuários, né, porque a responsabilidade pelas inspeções, pela sua contratação, proprietário da edificação. Né? Nós não somos proprietários da edificação, nós a construímos. Mas existe, né, na lei estadual, né, 6.400, um item lá, né, um artigo da lei, que diz o seguinte: olha, que antes da edificação completar 5 anos, o proprietário, o condomínio, pode exigir da construtora que ela realize a primeira inspeção predial, a primeira vistoria, né? E que emita um laudo dessa vistoria. Olha, então, em algum momento, nós poderemos também ser produtores dessa inspeção predial. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa também atender à norma. Né? Então, em algum momento, pode ser
que o condomínio use esse direito dele de exigir de nós a realização antes dessa inspeção completar os 5 anos de conclusão. Tá? Então, para os consultores, essa era a preocupação. Primeiro, assegurar que a norma sairia para uma inspeção predial que visasse avaliar o estado geral da edificação, verificando sua conservação, seu uso e sua manutenção. Principalmente, manutenção. Existe forma de manutenção e ela precisa ser seguida, tá? Porque ela é fundamental para a preservação de um bem. Os próprios moradores deveriam ser os mais interessados, né, em que a manutenção seguisse essa norma. Mas a gente sabe que a coisa não acontece assim, né? Nós somos moradores. Né? Então, era isso que eu queria comentar com você, né, nessa primeira participação. Tá bom? Eram essas ideias que eu queria colocar. Tá? Eu agradeço aí a oportunidade e fico à disposição caso haja necessidade de esclarecimentos complementares. Tá? Era isso. Então, por favor, devolvo a bola para o Tércio. Tércio, está com o som fechado. Som fechado. Seu som está fechado. Obrigado, engenheiro Lídio. Realmente 7 anos para desenvolver a norma. Essa aí eu realmente, enfim, não imaginava. Algumas questões realmente devem ser levantadas, do que você falou, e eu acho muito apropriado. É uma visão aí da construtora e, enfim. Eu queria passar a palavra agora para o engenheiro Paulo Rosa, para que ele possa também explanar aí sobre a norma e nos acrescentar. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Já passam das 6. Boa noite a todos os colegas que estão participando dessa mesa redonda. Em segundo lugar, eu queria parabenizar o IBAP-RJ, aqui na pessoa do Tércio, pela iniciativa dessa mesa redonda com um tema muito atual e que está despertando muita gente, né? Queria parabenizar também a nossa diretora técnica cultural, Adriana Roxo, pela ideia do evento. E queria parabenizar, na presença dos 2 colegas presentes, a todos os colegas que participaram ao longo desses 7 anos aí na elaboração dessa norma. A gente sabe como são essas reuniões, são cansativas, são trabalhosas, então eu queria dar os parabéns a todos. E agradecer pelo convite de participar dessa mesa, com um tema que eu gosto, eu atuo e eu estou sempre estudando, né? Seria essa a minha introdução. A nossa norma em questão, como foi dita pelo Tito, ela vem preencher algumas lacunas que existiam na área das expressões prediais. Como toda norma, né, que é lançada, né, ela já gera algumas polêmicas, ela já tem interpretações diferentes e, como sempre, ao longo dos anos, ela será estudada e vai passar por algumas revisões. Eu vou falar especificamente aqui do Rio de Janeiro, onde nós temos a lei da autovistoria predial, né? Vários itens, né, que saíram nessa norma, eles serão utilizados agora de forma legal na realização da
autovistoria. Tá? O IBAP, aqui no nosso IBAP-RJ, nós temos um grupo de estudo sobre essa lei. E esse grupo visa fazer um trabalho que vá assim, dar um norte aos profissionais na elaboração do trabalho e dos seus laudos. O que se vê hoje são maneiras totalmente diferentes de trabalhar, são critérios diferentes de elaborar laudo, são critérios diferentes de se elaborar uma proposta. Então, esse trabalho nosso, ele visa isso, né? Não é, a gente não vai conseguir assim padronizar, mas a gente quer dar um leme, né, para que que a maioria dos trabalhos tenham uma linha bem parecida. E na função que está sem áudio. Não estou ouvindo. Voltou? Voltou. Então, como coordenador desse grupo de estudo de autovistoria, agora, no momento, nós estamos focados em fazer uma revisão de todo o trabalho que já foi feito, né, para que ele seja adaptado a essa norma. Vamos revisar o que nós já tínhamos executado. E daqui para frente, a sequência que nós vamos dar ao nosso trabalho vai ser focado na de 16747. Tá? Esse foi um dos motivos que mais me chamou a atenção, né? Eu achei o lançamento da norma bastante oportuno, porque nós estamos caminhando para o final do trabalho e sairia um trabalho, em pouco tempo ele ia ficar sem função, vamos assim dizer, porque ele seria ultrapassado, porque sairia uma nova norma, né? São vários tópicos que eu poderia citar, tá? Que eu vou deixar mais para frente, que a norma veio de encontro à autovistoria do Rio de Janeiro. Tá? E na frente, no debate, nas conversas, aí nós vamos exemplificando esses tópicos. Seria isso, Théo, para não tomar mais tempo e a gente poder ir mais no bate-papo. Agradeço, Paulo. E agora vou passar para o engenheiro Luiz Fernando, por gentileza. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Eu cumprimento a todos. Boa noite. Boa noite. Agradeço também o convite. E, bom, eu faço as minhas saudações iniciais. Eu assumo as palavras do meu amigo, colega e amigo, Paulo Rosa, para não perder muito tempo e nós passarmos direto para o debate. Bom, vocês, pela competência que têm, vocês falaram tudo, não sobrou nada para mim. Então, eu vou apenas comentar duas coisas que, em primeiro lugar, essa norma, na minha opinião, ela é muito bem-vinda. Como todos já falaram, era uma lacuna e eu concordo, ela é muito bem-vinda. Depois explicamos por que ela é muito bem-vinda. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, que é uma coisa que nós estamos lá no IBAP, no nosso grupo de trabalho, é a questão do conteúdo mínimo. E essa norma vem justamente completar isso. Ela vem colocar um conteúdo mínimo, colocar qualidade no nosso trabalho. E a característica desse conteúdo mínimo, ela aparentemente pode dizer que engessa o profissional, mas não, ela é o contrário, ela é libertadora, porque ela nos permite, a norma está de um jeito que nos permite
que o talento individual de cada inspetor possa, como é que se diz, transparecer no laudo, né? E isso, para mim, ficou muito bom. Esse conteúdo mínimo, ela não engessou, não virou um formulário, né? Outro ponto que eu gostaria de levantar, também o Antero falou, e o Lídio, essa questão, o Lídio falou a questão disso entrar na lei. Isso é muito importante, mencionar, colocar o número, né, o nome dessa norma na lei. O Antero, e nesse aspecto, eu acho muito importante, como é que eu vou dizer assim? É um assunto delicado, mas existem grupos que podem impor dificuldades para que o número dessa norma entre na lei, porque ela vai acabar, e como tem que ser, apontando a bússola da manutenção predial, dos laudos e tudo mais, para engenheiros e arquitetos. E isso, na minha opinião, incomoda um pouco as administradoras de imóveis. Outro ponto que o Antero falou, que eu gostei, foi a questão que nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos cidades com lei e cidades sem lei, sem essa lei definida. E essa norma nos, eventualmente, chamados para fazer algum trabalho em uma cidade que não tem a lei, a norma já é muito prática para nós, não é? Então, a norma é um escudo, essa norma é um escudo, ela é libertadora, ela permite que a qualidade individual de cada um venha à tona, e eu conclamo a todos nós, engenheiros de todas as modalidades e arquitetos, que nós lutemos, né, para que apareça o nome dela aqui no Rio de Janeiro, o número dela aqui na lei. Era só isso que eu tinha para falar no momento, e eu agradeço muito a todos aí. Presidente, está contigo aí. Obrigado, Luiz. Agora nós vamos, enfim, cada um responder, desenvolver um tema. E eu queria colocar em pauta aqui uma questão que eu acho que a norma traz, que ela usa o termo de uma vistoria sensorial, né? Quer dizer, e existe uma linha tênue também para o que ela chama de uma inspeção predial especializada, né? O que vocês acham? Como é que o comportamento do engenheiro, do arquiteto, deva se desenvolver para justamente estabelecer esses parâmetros, né? E a experiência, qual é o papel, qual a importância da experiência, né, do profissional nessa atividade, justamente por esse termo, né, uma sensorial, quer dizer, depende de um sentimento, né, exercitando os 5 sentidos. Eu acho que a norma até vem falando disso. E justamente essa linha tênue, que você tem que fazer uma vistoria, vamos dizer assim, um laudo clínico, e determinar quais pontos devam ser desenvolvidos inspeções especializadas, né? Laudos e exames mais aprofundados. Eu queria colocar em debate aí. Quem quer começar? Bom, eu começo. Somos nós, né, que participamos, né, da mesa. Tá? Bom, de fato, para quem não está muito acostumado a essa atividade, eu, no caso, né, quando surgiu essa expressão sensorial, né, isso causou uma certa estranheza, porque nós não tínhamos, eu não tenho essa tecnologia, não faz parte do nosso dia a dia. Mas depois eu entendi, né, e eu acredito que é uma expressão mais comum no meio daqueles profissionais que estão acostumados a fazer esse tipo de trabalho, né,
que o que se marcar é que as inspeções não eram para ser feitas com instrumentos, instrução, fazer ensaios, né? Testes. Era uma questão mais sensorial, visual, né? Tátil em alguns momentos, como foi comentado, né? Evidente que isso surgiu até, foi motivo de algumas brincadeiras, né? Mas eu entendi depois e aceitei lá como membro da comissão o que era proposto. O que era uma análise? Para mim, era uma análise que usa instrumentos. Não usa instrumentos. Não se faz. E a outra questão que foi comentada e que também foi muito batida na comissão, e questão de deixar isso bem claro, é que essa inspeção predial ela tem essa função mesmo do médico clínico, da clínica, né? E que dá uma visão geral da edificação e orienta os moradores, os usuários, a procurarem os especialistas, o clínico julgar que isso deva acontecer, né? Então, a inspeção predial, o espírito dela, da norma, foi nesse sentido. Olha, é uma inspeção que se assemelha ao papel do médico clínico, né? Ele tem uma visão geral, conhece e consegue encaminhar os seus pacientes, quando necessário, para médico especialista, ou mesmo recomendar algum exame, algum ensaio, algum teste específico. Então, a ideia foi essa, né? Bom, era o que eu tinha a dizer a respeito desses dois assuntos. Alguém mais quer comentar sobre esse item? Eu comento alguma coisa. Quando do lançamento da auditoria, muitos debates se realizaram nas nossas instituições e até instituições de administradores. Uma coisa que alarmava um tanto quanto a sociedade é que colegas nossos, imbuídos até de boas intenções, mas eles falavam em quebrar tetos de gessos, em abrir estruturas e testar estruturas. Isso realmente assustou a sociedade, assustou, vamos dizer, quem consumiria esse serviço, né? Que os apartamentos teriam seus tetos todos de gesso quebrados para vistoriar laje, etc. E daí surgiu a ideia de mostrar que seria uma vistoria visual. Eu posso olhar um teto de gesso, encontrar até, estou falando do gesso antigo, né, feito com placas, né, encontrar fissuras de juntas, isso é comum. E não vou condenar nada, vou passar direto, vou explicar que aquilo não tem problema. Também posso encontrar fissuras estranhas do teto de gesso, vou ver no entorno, etc. Mas essa vistoria, ela realmente é sensorial, é a experiência do vistoriador, é a estrada que ele tem. E como um clínico, ele examina o paciente. Se ele entender que há alguma normalidade, ele vai pedir teste de um especialista. Ele vai dizer como encontrar esse especialista e vai dar a receita do bolo. É isso. Bom, tem mais alguém querendo comentar esse assunto? pouquinho, Paulo, Luiz? Paulo, tá bom, vamos lá, Paulo. Mantendo essa linha, uma coisa que a gente fica sempre entre assim, o profissional habilitado para fazer a inspeção e o profissional capacitado. Porque o profissional habilitado é aquele que tem o CREA ou tem o CAL, ele está habilitado. Mas se ele não atua nessa área há muito tempo, se ele não procura se capacitar, estudar, fazer cursos, ele não vai ter condição de chegar num prédio sozinho para fazer uma avaliação e, após essa avaliação, ele determinar.
que vai precisar uma inspeção detalhada no subsistema A, B ou C. Então, uma coisa que eu me bato muito nisso é essa diferença, habilitado e capacitado. Seria só isso. Acrescentar que o Antero e o Lídio já falaram, acho que praticamente tudo que tinha para falar dessa pergunta. E, Luiz, e sobre essa indicação das inspeções que eles chamam de especializada, tem alguma coisa para acrescentar, Luiz? Eu tenho Como é que sim. Eu queria só um minutinho antes voltar ao item passado e reforçando um pouco o que o Paulo diz, e o próprio Antero também já falou isso, é que a experiência anterior, a vivência prática, nos leva realmente a fazer uso de praticamente todos os sentidos, no sentido mesmo, desculpem a redundância, de encontrarmos problemas. Parece que dá a sensação que, às vezes, a anomalia atrai. É impressionante. A gente entra assim, vê aquela fissura, você entra numa cozinha, vamos falar assim, né? É impressionante. Parece que o meu cérebro já desloca mais atenção para o nariz para eu ter percepção de cheiro de gás. Quando você abre um quadro, às vezes um medidor está fazendo um pouco de barulho, um PC, um medidor está fazendo um pouco de barulho, aquele ruído anormal de funcionamento ou de mau contato, de tensão. Então, essa experiência anterior e ao fazer uso dos sentidos é indispensável nessa questão do clínico geral. Tá? Agora, Otero, se você pode repetir, por favor, o outro tema? Não, eu tinha colocado porque, como é uma vistoria sensorial, o contratante, aí você apresenta uma série de relatórios de outros exames que ele vai ter que fazer e pode questionar, dizer, poxa, mas eu contratei você para resolver isso, e agora você me apresenta que eu tenho que contratar outros engenheiros. Então, quer dizer, é uma linha tênue entre a vistoria sensorial e a indicação desses, vamos dizer assim, essa inspeção predial especializada. O que ocorre, na minha opinião, é que justamente o trabalho que nós estamos fazendo na nossa comissão, desenvolvendo aí sob a coordenação do Paulo, é justamente isso, que nós estamos na questão da proposta, porque nós no nosso grupo de trabalho, nós temos a questão de proposta, vistoria propriamente dita, e no que tange ao laudo, conteúdo mínimo, que essa norma veio a suprir isso. Não é? Mas tem a questão das cautelas. E isso é um item que consta das cautelas, que trata-se, assim, de maneira geral, de uma inspeção visual e que a gente coloca que ela pode demandar outros exames a serem contratados. Porque, como eu vou dizer, a pessoa entende se ela vai a um clínico geral e se ele tem a percepção de que ela está com um problema no coração ou o coração aparentemente não está com funcionamento, está com um funcionamento um pouco diferente do habitual, é natural que ele indique uma consulta a um cardiologista, não é? Na minha opinião, às vezes as pessoas não conseguem transferir essas coisas básicas do dia a dia para a engenharia. Mas aí o que eu digo, a maneira de se combater isso, ou se deixar claro antes, é colocar essas questões na proposta, a questão dessa, contar no item das cautelas. É isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, quem milita nessa área, né, muitas vezes, e eu diria grande parte, tem dificuldade de ter a documentação histórica para que se faça uma amnésia, como está escrito aqui na própria norma, né?
a dificuldade da documentação e traçar um histórico do prédio, né? Uma outra questão também é o seguinte, que o engenheiro, quando chega lá, nós temos aí vícios de projeto, vícios construtivos e ausência de manutenção. Então, eu queria saber a opinião de vocês, qual o papel, porque a norma ela vem, a gente vê uma digital aqui das construtoras, quando as construtoras elas fazem, inclusive, essa auto-vistoria, essa inspeção até o 5º ano, né? Então, eu queria que você desenvolvesse, talvez, esse assunto, o papel vamos dizer, do inspetor predial, analisando esses pontos e de que forma vocês colocariam isso na norma. Eu sugiro que hoje invertamos a ordem. Alguém comece na minha frente. Essa a 16747, ela é voltada mais para as questões da manutenção da edificação, né? Nós darmos para o administrador da edificação um retrato de como ela se encontra, o que é necessário fazer, reparar. Então, a nossa vistoria vai atender a um planejamento do administrador nessa manutenção, né, nessa organização. A gente vai dar prioridade o que é necessário fazer na frente, mas a preocupação é com manutenção. Ela não está visando vícios, né? Vícios, nós temos uma outra norma, uma outra situação. A 16747, ela visa mais a manutenção da edificação. Mais alguém aí? O Lídio quer falar alguma coisa? Paulo quer falar? O Luiz? Eu gostaria de falar. É que eu estava com dificuldade de abrir meu microfone aqui. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com uma ligeira oscilação aqui da internet. Estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Quem está falando? Porque veio uma mensagem aqui dizendo... Bom, só reforçando um pouco o que o Antero comentou, né? O que a gente vê como muito positivo nessa norma, essa questão de reforçar, né, a importância da manutenção, né? Da manutenção, que nós sabemos que é negligenciada, né, em muitos casos, né? E dar conhecimento, né, que é uma norma também de manutenção que deve ser seguida. Fazer, né, um trabalho quase de catequese, dizer assim, junto aos proprietários das edificações, aos condomínios, né, aos administradores, aos gestores das edificações, de quão importante é a manutenção preventiva, né? Quão importante ter um planejamento para essa manutenção. Hoje, as edificações novas, elas recebem dos seus dos incorporadores um manual de uso, operação e manutenção. Essa questão da manutenção, ela tem sido muito enfatizada até no caso das edificações residenciais, por conta da norma de desempenho, né? Então, esse é um aspecto também positivo da norma, fazer com que a inspeção predial olhe para a manutenção que está sendo feita naquela edificação, não apenas se preocupando em observar como é o estado da edificação, como ela está conservada, mas principalmente como o edifício está sendo mantido. Tá?
Posso falar, Tércio? Pode. Não, um minutinho só, um minuto só. Por enquanto ainda não. Vamos terminar aqui a questão, porque a palavra não fica aberta, né, aos participantes. As perguntas são feitas pelo chat, como eu falei inicialmente. Então, quem quiser fazer comentários, como já estão chegando aqui, tem uma série de outros, faz comentários e perguntas pelo chat. A dinâmica da apresentação é essa. Eu queria colocar, dentro dessa questão que foi abordada aqui, né, 2 aspectos importantes. Primeiro, com relação a essa questão que o Tércio falou, que pode gerar algum problema com o contratante, né, no limite entre a vistoria, a inspeção apenas sensorial e a específica, eu queria colocar uma situação até do ponto de vista comercial. Antes de você examinar uma edificação, você não tem a condição de saber o que é necessário para aquela edificação. Só quando você está dentro da edificação e verificando, você começa a identificar situações que elas precisam ser melhor pesquisada ou que precisam de determinados testes, né, importantes para aquela edificação. Então, só depois que a inspeção inicial, né, a primeira inspeção vai chegar, é que vai poder determinar essas questões. Então, o importante, aí foi um ponto que o Luiz Fernando colocou com bastante precisão, é importante a gente tomar cuidado na nossa proposta de deixar isso bem claro, porque se nós vamos adentrar uma edificação que nós não conhecemos, a partir daí que a gente vai começar a identificar os problemas e talvez especificar quais são as necessidades de aprofundamento em determinadas questões. Isso é um ponto que nós temos que tomar cuidado na questão proposição de trabalho. Então, acho que isso é bastante importante colocar. E outra questão foi que o Lígio comentou, né, sobre a relação entre essa norma de inspeção e a manutenção predial, que essa norma não é só ver a manutenção, é verificar se existe um plano de manutenção, né, verificar se esse plano de manutenção está sendo cumprido, que a maior parte das nossas edificações não tem, né, essa questão, não se preocupa com ter um planejamento de manutenção, de ter um programa de manutenção, né, apenas aquelas que são conduzidas por gestores técnicos. As outras dificilmente têm isso. Então, o importante da inspeção é que a gente tem que verificar essa condição, né? A condição geral da edificação, se existe o plano de manutenção e se esse plano de manutenção é compatível com as características daquela edificação, né? Também tem esse balizamento que a gente tem que colocar. E um outro aspecto que foi abordado aqui é a questão da documentação técnica, que é o que a gente encontra com muita frequência, nós aqui no Rio de Janeiro, por causa da obrigatoriedade da legislação. Nós vamos fazer a vistoria, particularmente a gente coloca na proposta uma série de documentos para serem entregues e não nos são entregues esses documentos porque as pessoas não conhecem a importância que essa documentação tem para a gente, né? O que aquilo nos sinaliza uma série de possíveis problemas de edificação e de possíveis locais de pesquisa, de aprofundamento que a gente vai ter que ter naquela edificação. Então, eu também faço aí uma comparação com a questão médica, né? Quando a gente vai ao médico pela primeira vez, ele começa a te perguntar uma porção de coisas, né? De histórico familiar, quais doenças que você já teve, que cirurgias que você já fez, se você tem histórico da família de determinadas doenças, se você já tomou tais vacinas. Ele não pergunta isso porque ele está interessado na sua vida particular. Ele pergunta isso porque isso é super importante para o diagnóstico da questão que está sendo colocada para ele. E da mesma forma, nós precisamos, né, saber se aquela edificação está sendo mantida de acordo com o programa, se ela tem contratos de manutenção de máquinas e equipamentos, como esses contratos são realizados, se eles são feitos periodicamente, se existe um controle. Então, tudo isso é importante na questão documental ser analisada. A inspeção predial, ela vai juntar os aspectos físicos gerais com esses aspectos de documentação e com o plano de manutenção. É isso que a gente vai ter que compatibilizar. Então, esses aspectos são interessantes. Outros, a gente aí tem a comentar também, mas eu acho que isso era bastante relevante da gente levantar agora. Adriano, acho que agora podemos começar, então, com as perguntas, né, para os participantes. Permite uma questão aqui sobre... Sim, claro. Por gentileza, por gentileza. Questão da documentação.
A NBR 14037, ela veio colocar a importância do construtor entregar as documentações de obra para a nova edificação. Então, todos os projetos, sondagens, etc. Na época em que isso começa a acontecer, em 1998, o construtor ainda não entregava esses projetos em DVD. Ele entregava em papel, né? E montanhas de papel. E eu tive a oportunidade de ver algumas edificações novas na Barra da Tijuca, aquela pilha de papel virar bloquinho de rascunho, né? Porque, lamentavelmente, administradores subestimam a documentação técnica, né? E a gente sempre procurava explicar, olha, essa planta é como se fosse aquela ficha do seu dentista. Você vai ao dentista, tudo que ele faz em você, ele coloca naquela ficha, né? Tem a sua arcada dentária. Então, as edificações precisam ter os projetos todos, e todas as modificações têm que ser anotadas e tal, tem que ter um protocolo sobre isso. Realmente, a documentação técnica era e talvez ainda seja muito subestimada pelos administradores. E a norma chama atenção disso. Ela valoriza a documentação. Bem, obrigado, Antero. Antero, Adriana, você podia passar então aí para as perguntas para que os nossos debatedores possam desenvolver aí as respostas. Bom, na verdade, a gente tem mais comentários do que propriamente perguntas, né? Mas, assim, tem aqui uma pergunta, lá no início, quando o Lídio falou sobre as responsabilidades complementares, né? Houve aqui uma pergunta do Silvio, falando que, primeiro um comentário e depois uma pergunta, e que esse tema da responsabilidade complementar em relação à vistoria, ele ainda não é muito claro, tanto para os contratantes como para os profissionais, e como que esse tema pode ser tratado de forma objetiva pelos conselhos de classe e pelos órgãos de fiscalização e da prefeitura. Então, essa é uma questão que ele coloca aqui. Né? Alguém se habilita? A prefeitura só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Então, assim, antes que isso acontecer alguma coisa, a lei... Eu não entendi a sua pergunta. Na verdade, deixa eu colocar aqui. Ele pergunta, né, é uma pergunta que, na verdade, nós não temos como responder muito isso, porque a questão da prefeitura e dos conselhos, nós não temos como regular isso. Na verdade, o que cabe a nós, nesse momento, é a questão da informação, que foi uma questão que o Lídio colocou bastante importante. É importante, deve ser feita uma divulgação. Então, cabe a nós, eu acho que como profissionais da área que estão mais diretamente afetados a essa questão, a tornar essa norma o mais possível conhecida, a fazer a divulgação dessa norma nos meios profissionais e nos meios não profissionais, que são os contratantes interessados nisso. Então, a gente precisa fazer essa divulgação. E outra questão que o Lídio também colocou, que era uma mensagem importante do nosso bate-papo aqui, é que as legislações diversas que tratam da vistoria dos diversos municípios, elas tragam a norma para dentro da legislação. Haja uma revisão trazendo isso. Eu lembro alguns 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos uma apresentação sobre a comparação de diversas legislações de diversos municípios, e elas eram completamente díspares, cada um dizia uma coisa diferente, e cada município queria uma coisa diferente, queriam garantias, queriam certificados, etc. E eu acho que o importante é que os tragam para dentro da legislação essa norma, para poder balizar o trabalho que vai sair, o resultado desse trabalho, até porque os profissionais, para poder trabalhar de um município para outro, acabam tendo que saber uma infinidade
diferenças entre as legislações que estariam todas perfeitamente homogeneizadas se a norma fosse a baliza delas dentro da legislação. Então, acho que um ponto importante é divulgar e buscar para que a legislação englobe essa questão da norma dentro dela. Então, isso é uma questão. Deixa eu ver aqui, tem uma opção de outros comentários. E como eu falei, a gente está com a sala cheia, tinha uma fila de espera enorme, talvez a gente tenha que fazer outros bate-bolas desses. E... Adriana? Um minutinho só que eu estou chegando aqui ao final. Bom, peraí. Tem várias perguntas aqui. Lídio, você quer falar alguma coisa? Sim. Eu queria falar só essa questão que a Adriana falou agora no final, e eu atenção, da inclusão da norma numa lei. A gente tem um problema hoje no SINDUSCOM. Há uma lei estadual que exige a utilização, o reuso das águas cinza. Tá? E essa lei foi criada sem ter nenhum documento técnico de referência. E quando isso acontece o que a Adriana falou. A lei, cada um que faz a lei, procura colocar o seu conhecimentozinho ali, na lei, faltando uma norma. Então, a lei de reuso da água cinza, nós estamos tentando mudar, provavelmente conseguiremos. Por quê? Porque foi publicada uma norma e a gente está tentando tirar tudo que é referência técnica de dentro da lei, fazendo sempre referência à norma, deixando para a lei dizer quando tem que ser aplicada, em que condições, mas as questões técnicas, né? Como tem que ser feita a manutenção, qual é a qualidade da água, como você faz o acompanhamento, tudo isso que está previsto na norma, né? A gente está tirar do texto da lei atual, né? Todas as questões técnicas serem referenciadas a uma norma técnica, que hoje existe, não existia na época que a lei foi publicada. Isso é importante. Adriana. Eu acho que, bom, aqui a gente tem muitas considerações sobre o que foi comentado. Eu vou ver uma sequência aqui que é interessante, porque aborda vários um bate-papo aqui paralelo, mas está falando aqui falando sobre a questão das inspeções especializadas, né? Então, aqui o Arival Cidade, que também fez parte aqui do estudo, da elaboração da norma, né? O Arival lá da Bahia, ex-presidente do IBAP Nacional, ele coloca, né, que essas vistorias são constatação e não a inspeção predial são vistorias de constatação e não de verificação de conformidade, e que a vistoria especializada é um subproduto, né, da inspeção predial, ela é decorrente da inspeção predial. Então, o Herval também coloca aqui que é importante colocar na proposta que essa vistoria é um processo visual, sem utilização de aparelhos ou de instrumentos e sem realização de testes, né? Isso é importante, a gente já colocou isso aqui. O outro colega, Carlos Eduardo, diz aqui, nada impede que quem faz a primeira avaliação faça uma mais especializada em um segundo momento. Sim, nada impede, desde que ele tenha o conhecimento, evidentemente. Muitas vezes ele não faz a especializada porque não é a área de atuação dele. O Alexandre Fontes fala aqui da questão do manual do síndico, que contém um modelo básico de plano de manutenção para orientar o administrador que faça a vistoria. Isso é importante que os edifícios mais novos que tenham esse manual do síndico com esse plano, que nós na inspeção verifiquemos isso, mas a gente tem a realidade de edificações muito antigas que não tem nem manual do síndico, não tem nada, nenhuma dessas informações, mas nada impede, né? Aí eu coloco essa questão, que é uma coisa que eu faço, nada impede que na hora que a gente vai fazer uma inspeção e que a gente não encontra documentação nenhuma, que a gente oriente ao edifício que faça a documentação técnica e
dê um passo a passo, né? embora muitas vezes as pessoas não entendam essa recomendação da documentação como alguma coisa que tem a ver com as condições da edificação, é importante a gente falar para os contratantes que eles devem sim buscar, né, se não tem, buscar documentação técnica ou fazer os levantamentos técnicos necessários para começar a criar um acervo técnico da edificação, né, e começar a ficar mais fácil também as futuras intervenções, as futuras inspeções. Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver aqui, tem mais. Tá, o Jerônimo Cabral, também companheiro nas discussões aí dessa norma, lá do Instituto de Engenharia de São Paulo, ele fala que no item 5.1 da norma, temos avaliação das condições técnicas, registro de anormalidade. A definição de anomalia prevê irregularidades oriundas da fase de projeto e execução, portanto, aspectos endógenos devem ser tratados e consignados no laudo. É um comentário que ele fez aqui. Outra aqui. A Lilian Lopes fala no caso da auto-vistoria predial em edificação com mais de 20 anos que não tem a documentação relacionada na NBR 14037, né, por conta de falência da construtora, porque não foi como fazer, né? Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente, a gente não tem que começar a produzir, né? Começar a produzir essa documentação. E quem produz essa documentação? Nós mesmos, nós fazemos levantamentos, fazemos buscas na prefeitura. Se não tiver a busca, a gente vai fazer o levantamento, vai fazer o desenho da edificação, vai buscar, né, reconstruir, recompor esse acervo que foi perdido, ou iniciar um novo acervo. Bom, o Arival aqui dá parabéns ao IBAP-RJ. O Renato, da RL Engenharia, fala sobre se a periodicidade das inspeções não deveria estar definida nessa norma. Eu acho que até o Paulo e o Luiz Fernando poderiam falar alguma coisa sobre essa questão, né? Quer falar, Luiz? A periodicidade, ele pergunta se a periodicidade das inspeções não deveria estar definida na norma. Bom, no meu entendimento, a norma estaria amarrando muito. E, por exemplo, você tem estados em que as condições de agressividade do ambiente pode ser maior do que em outros, e eu entendo que isso poderia ser regulamentado numa lei mesmo municipal, alguma coisa assim. Porque foi o que eu falei, o bom dessa norma é que ela traz aquele conteúdo mínimo e dali isso pode ser aprimorado. Essa norma tem que ser aprimorada, ela vai forçar, na minha opinião, o aprimoramento das leis, não é? Isso é o meu entendimento. E a outra coisa, só acrescentando uma coisa que é uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos, é que, na realidade, o que é um síndico, né? Como você bem falou, o síndico, às vezes, é um dentista, né? Embora ele saiba, ele tenha de todos os clientes dele, como falou o Antero lá, a ficha lá, onde o cara colocou bloco e tudo, lá a arcada dele, ele parece que ele sofre, coitado, de uma amnésia quando ele se passa ao papel de síndico e não consegue conceber que, da mesma forma que ele, na profissão dele, tenha de todos os clientes a arcada dentária, ele não consegue conceber que o prédio não tenha que ter também, paralelamente, né, a arcada dentária. Né? Então, nós lidamos, esse é um problema muito sério, nós lidamos com bancários, senhores aposentados, senhoras aposentadas, não é? Eu estou só acrescentando isso assim para falar um pouco da dificuldade que nós vivemos. É só isso. Obrigado aí. Bom, a gente já está chegando, a gente já chegou aqui, ultrapassou um pouquinho o nosso limite de horário, tem vários comentários aqui feitos. Eu acho que realmente a gente precisa depois fazer outros bate-papos sobre isso, né? A ideia
de hoje era fazer uma apresentação, e aí eu passo aí a palavra para o Tércio fazer o encerramento, o fechamento dessa nossa primeira, né, bate-papo sobre a NBR 16747. Tá me ouvindo bem? Bom, eu queria agradecer aí. Tá me ouvindo? Fazer que nem o... Ok, tá ok. Tá ouvindo aí, ó? Tá, né? Tá ok. Tá. Bem, eu queria agradecer aí a todos os participantes e aos debatedores também que muito acrescentaram. Acho que é um tema que ele, lógico, não dá para exaurir aí numa rodada. Eu acho que tem muito a se comentar. Eu acho que tem questões de adaptação de normas vigentes, qual o papel do inspetor predial, né? E eu queria realmente convidar para a gente criar uma nova mesa redonda virtual futuramente, para que a gente possa trazer as pessoas que não puderam participar e, enfim, e agradecer em nome do IBAP aí, enfim, essa contribuição aí que o Lídio deu também, com uma visão de quem participou da norma, o Antero também participou, e é importante para que a gente tenha um termômetro. Mas é como eu digo, é um debate que não se exaure, enfim, numa rodada de 1h30. É isso, agradecemos Adriana. a todos. Agradecemos a todos e o IBAP está aí de portas abertas para quem quiser chegar, discutir mais um pouco sobre isso. Estarão sempre informados com, né, o pessoal que fez a inscrição e com o nome na listagem vai passar a receber os nossos informativos dos próximos eventos. Agradecemos a todos e boa noite. Boa noite aí para todos também. Muito bom.